Muito feliz de estar mais um culto aqui na presença de Deus, principalmente hoje, que é um culto que simboliza o dia da morte de Jesus. Mas sabemos que não fica só na morte, amém? Vamos abrir comigo lá em Mateus 27, no versículo 45, amém? Glória a Deus. Quem já sente a presença do Senhor aqui? A pastora está falando algo muito interessante sobre que o crente, antigamente na Assembleia, chorava com o hino conversão. E o crente, antigamente, também, não sei se os irmãos lembram, mas todo assembleando, além de estar com terno, igual o pastor aqui, o pastor está sempre com terno, sempre bem pronto, o crente assembleando também sempre andava com lenço. Ele sempre chorava. É muito forte. Vamos pedir esse avivamento a Deus mais uma vez. Ver grandes milagres dentro da igreja. A igreja precisa disso. Amém? Todo mundo abriu comigo? Mateus 27, versículo 45. Leia para os irmãos, tá? Diz assim: desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E cerca da hora nona, bradou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, porque tu me abandonaste e me desamparaste. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: esse chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. E outros disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, novamente bradando em voz alta, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande terror e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Deus, pode se sentar, meus irmãos. Se você não sentiu a presença de Deus, glória a Deus, aleluia. É muito forte. Eu confesso, meus irmãos, até que eu estou nervoso aqui. Porque falar de Jesus é algo muito forte. O Filho de Deus aqui na terra. Então vamos para alguns pontos. Muitos falam: Jesus morreu para nos salvar. Salvar do quê? Primeira pergunta. Porque a gente, como cristão, a gente tem que saber o que a gente está buscando, o que a gente está adorando. A gente está adorando a Cristo. Então precisamos saber quem é Cristo. Por quê? Chegar lá fora, vai evangelizar e não, levar uma surra de um ateu. Precisamos conhecer aquele que estamos buscando. Amém? Todo mundo concorda? A Bíblia conta, lá em Levítico, que todo pecado você tinha que entregar um sacrifício para a remissão dos seus pecados. E Deus falou para o povo que só havia perdão dos pecados através da expressão de sangue. Então você tinha que matar um animal e através do sangue dele você era purificado. Só que isso ficava um ciclo vicioso. Você matava um animal, você pecava, matava um animal, você pecava, matava um animal, você pecava. E ficou assim por gerações e gerações. O homem pecava, se arrependia, matava um animal. Depois pecava novamente. Só que veio Jesus, a promessa. Lá em Isaías, o profeta que chama o profeta messiânico, dizia que aí viu um. E esse um ia salvar. E esse homem se chamava Messias. Messias, o Salvador, o Filho de Deus, iria vir à terra. E quando Jesus aparece lá em Mateus, primeiro evangelho, fala da descendência dele e fala do Filho de Deus, que foi escolhido para ser gerado. Maria foi escolhida para gerar Jesus. Amém? Até aí todos nós crescemos. Só que através do sangue de Jesus, iríamos acabar com esse ciclo. Que tem que matar um animal, pedir perdão e peca novamente. Por quê? A Bíblia diz lá em João, que diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado. E quem é seu advogado? Jesus.
E a partir de Jesus, a morte de Jesus na cruz, ele foi como um cordeiro mudo, como dizia Isaías. E ele morreu. E o sangue dele veio para nos libertar do pecado. Se antes tínhamos que fazer sacrifício de animal, hoje em dia tem um sacrifício muito maior. Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Mas ele morreu por nossos pecados. Todos sabem, né? Mas ele não merecia. Jesus não tinha pecado, por que ele carregou todo o seu pecado? E a Bíblia diz assim, vamos lá comigo, no versículo 46, diz, uma parte diz assim, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Por que Deus abandonou Jesus naquele momento? Alguns vão dizer que era para cumprir um propósito, e não poderia Deus tomar a frente. Mas também muitos estudos dizem que naquele momento Jesus estava carregando todo o pecado do mundo. E se o pecado estava sobre ele, Deus não poderia estar. Deus não está onde está o pecado. E o Filho de Deus naquele momento sofreu sozinho. Meus irmãos, se a gente sofre hoje, tendo a presença de Deus, imagina você sofrer se sentindo da presença de Deus. E ele carregou todo o pecado. A Bíblia também fala que no sacrifício era o seguinte: de ano em ano ia o sumo sacerdote levar o sacrifício a Deus. E ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano. Só que esse lugar, o templo é aqui. Vamos dizer que o Santo dos Santos seja aquela porta ali, do banheiro. E somente o sumo sacerdote ficava ali. E naquele lugar ficava a Arca da Aliança. Os irmãos conhecem. Alguns estudiosos dizem que a Arca da Aliança era o trono de Deus aqui na terra. No momento que o homem entrava ali, uma vez por ano, a presença de Deus se fazia naquele lugar. E não poderia estar de qualquer jeito. Você tinha que estar consagrado. Mas separava o véu, a parte do Santo dos Santos e do templo. Somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Mas aqui diz, vamos lá comigo, no versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Agora eu vou pedir ao meu amigo Jorge, vem cá, Jorge. Gente, não foi nada combinado, foi? Rasga esse papel para mim. Vocês entenderam? Rasga de novo. De cima. Isso. Vocês perceberam que ele rasga de cima para baixo? Houve um terremoto. Quando houve um terremoto, as coisas geralmente tremem. As coisas se partem de baixo para cima. Mas o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Isso quer dizer que o próprio Deus rasgou o véu quando o filho dele morreu. Isso quer dizer que a partir daquele momento todos nós tivemos acesso à presença de Deus. Se hoje estamos aqui, é porque Jesus teve que padecer naquela cruz por nós e o véu teve que se rasgar para que a gente tivesse livre acesso à presença de Deus. Vocês têm noção disso? Um homem entrava uma vez e ele tinha que ser o sumo sacerdote, um homem só, e tinha que estar purificado para sentir a presença de Deus. Hoje, todos nós, independente de cor, independente de idade, independente de qualquer coisa, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Aquela mulher no poço, mesmo com todo o pecado que ela carregava, aquela mulher samaritana, todos os irmãos lembram, ela teve livre acesso à presença de Deus. Hoje temos um advogado. A Bíblia diz logo na frente que Jesus ressuscita no terceiro dia. Mas naquele momento, aí vem o final que eu queria falar para os irmãos. A gente fala dos milagres de Jesus em vida. Mas no momento em que Jesus morreu, aconteceu um grande milagre e pouca gente sabe. A Bíblia diz que no momento que Jesus morreu, acontece o terremoto e o véu do templo se rasga. Amém? Isso a gente viu até aqui. Mas também diz que os sepulcros dos santos se abrem. E muitos ressuscitam e vão até Jerusalém. Olha que coisa forte, meus irmãos. Imagina você ali e do nada começar a ver um monte de gente que você enterrou. Você viu enterrar andando pela cidade. Imagina teu avô, você encontrar o teu avô andando pela cidade. Fala, o que houve? Eu não sei. Só sei que o sepulcro se abriu e eu saí. Agora, a visão que Deus me deu foi que Lázaro precisou de alguém tirar a pedra. E quem tirou a pedra desses sepulcros? O próprio que rasgou o véu. O próprio Deus. É muito forte saber que no momento em que todos achavam matamos o Salvador, foi o momento em que muita gente ressuscitou.
fora que o teu Deus está morto. Mas no último dia, muitos vão ficar e você vai ressuscitar e vai estar na presença dele. Nós adoramos o Deus vivo. Que até quando todo mundo acha que está dando tudo errado, aí ele ressuscita e muda uma história. Pode achar que a tua vida está dando tudo errado agora. Você pode ter certeza que Deus vai ressuscitar. Vai mudar a tua história. Assim como fez com Lázaro, assim como fez com a filha de Jairo, assim como fez com esses santos. Isso é palavra forte, santos. Santos. Quem é que é santo? Glória! Meus irmãos, estou com medo de falar quem é santo, dá glória. Se buscamos a Deus, somos santos em Deus, porque nos santificamos, amém? Assim se Deus. E naquele último dia, a Bíblia diz que muitos que morreram vão ressuscitar primeiro. E os que ficaram aqui vão ser arrebatados e vão encontrar com eles na nuvem. E eu creio que esse dia vai acontecer. E eu creio que vai ser um dia da gente encontrar muitos daqueles que a gente perdeu. Muitos santos que a gente perdeu. Muitos daqueles irmãos que vieram hoje não estão mais aqui, a gente vai encontrar nas nuvens com Jesus. E vamos todos ser uma só igreja. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Então, as palmas sejam para nós, Senhor, aquele único